Tudo bom, pessoal? Bom dia, professor Tássio. Estou aqui trazendo para vocês material que eu fiquei devendo, uma explicação sobre crônica, tá? Esse gênero literário que muitos gostam e eu particularmente gosto, tá bom? E outros não conseguem entender o funcionamento da sua estrutura. E é para isso que eu estou aqui, tá bom? Vamos explicar aí o funcionamento, os tipos de crônicas, as características de uma crônica, tá bom? E, enfim, todas as partes aí que compõem esse gênero literário, belezinha? Então vamos lá. Vamos tentar dar início aqui por meio das características, como que funcionam, né? Quais são as características básicas aí que uma crônica deve ter. Então a gente deve lembrar sobre a questão de que contemporaneidade. Uma crônica ela deve ser contemporânea. Temos que lembrar que a crônica ela tem um prazo de validade. Tá? Quando a gente fala de ser contemporâneo, o agora, tá? A gente pode ir um pouquinho além em relação a esse contemporâneo. Por exemplo, pode ser um fato que está acontecendo agora, ou seja, eu estou gravando aqui essa videoaula para vocês, como também pode ser um contexto histórico e social, tá bom? Mas quando a gente fala histórico-social, é o que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje. Por exemplo, essa questão da saúde mesmo, da OMS, tá bom? Com relação aí ao Covid-19. Então, fatos contemporâneos, tá? Ou agora, o que está acontecendo exatamente agora. Beleza? Então, lembrem-se que a crônica, ela tem prazo de validade. Belezinha? Então, quando a gente fala de crônica, é uma narrativa, a gente tem que lembrar disso, é uma narrativa, dentro dessa narrativa ela pede características argumentativas e principalmente características descritivas. Então ela tem que ter aí descrição, ou seja, texto descritivo, argumentativo e narrativo. Procurem utilizar o mínimo necessário de personagens. Então, no máximo um ou nenhum personagem dentro da produção da sua narrativa, dentro da produção da sua crônica. Tá? Ela tem sempre um caráter crítico, uma linguagem sarcástica, um sarcasmo ou uma ironia, porque ela tem uma sacada, ela tem uma mensagem a passar, tá bom? Ela sempre vai estar relacionando aí a questão os comportamentos decorrentes do que está acontecendo, as situações apresentadas, tá bom? Então vai ter essa situação crítica aí, sempre também. É um texto fácil, então ele é coloquial, é uma linguagem com uma linguagem simples, não esqueçam disso, não tem aquela formalidade que é pedida aí num texto dissertativo argumentativo, lá nas produções textuais, que normalmente eu costumo cobrar de vocês. Desculpa aí, porque eu tô com um pouquinho de tosse, tá bom? Então, o texto ele tem que ser fácil, de fácil compreensão. Lembre-se que cabe aí o coloquialismo, cabe aquelas questões relacionadas ao senso comum, tá? Por exemplo, a região em que eu vivo é o Nordeste, então eu não posso apresentar na minha crônica os sotaques, as gírias, a forma do povo nordestino apresentar. Não, se deve apresentar essa singularidade, essa simplicidade dentro da produção da crônica, tá bom? Então, não esqueça disso também. O uso aí do humor crítico, irônico, sarcástico, esse aí mais para crônica com tons mais cômicos, tá? Humorístico. A gente vai entrar também nos tipos de crônica. Eu vou explicar um pouquinho melhor como é que isso funciona. Por exemplo, quando a gente fala de tipos de crônica, a gente vai lembrar aí, temos o que? Crônicas, a narrativa, a humorística, foi essa última que eu falei, a descritiva, a crônica histórica, a crônica jornalística, que deu origem às demais, tá? A crônica, ela nasceu aí por meio dos textos jornalísticos, crônica ensaio, crônica filosófica, crônica lírica, tá? Crônica esportiva também. Então, são várias vertentes aí que a gente pode trabalhar utilizando esse mesmo gênero literário, que é a crônica, tá bom? Então, não dá pra gente engessar, dizer como que ela funciona, só funciona assim. Vamos falar também de
grandes escritores, tá? Nelson Rodrigues, Machado de Assis, que conseguia vincular muito bem aí a questão da narrativa com a argumentação, tá? Luiz Fernando Veríssimo também, Fernando Sabino, Clarice Lispector. Então, assim, grandes cronistas, eles gostavam de escrever. O Chico Sá, dentro da atualidade, tá bom? Eles gostavam de escrever utilizando esse gênero, tá? Era o preferido deles, tá bom? Então, vamos aqui passar para o nosso próximo slide. Eu vou estar fazendo a leitura, tá? E logo em sequência a explicação de cada um dos pontos aqui abordados, beleza? Então vamos lá. Então aqui a primeira pergunta: o que é crônica? Eu acho que o meu já respondi lá, mas temos aqui uma definição. Então, a crônica, ele é um texto que tem uma idade delimitada, que eu já falei para vocês, e narra fatos aí históricos, tá bom? Então, vamos juntar os dois aqui. Fatos históricos. Estamos vivendo um fato histórico? Estamos vivendo um fato histórico, né? Essa questão do impacto mundial, né, que esse vírus está trazendo na economia, na sociedade, em tudo, né? Então, eu vou escrever uma crônica sobre um fato que aconteceu em 1800 e bolinha. Não, tem que ser atual. Não esqueça disso, atual. Então, seguindo uma ordem cronológica. Crônica vem de quê? Vem do grego cronos. Então, cronos é tempo, relógio, cronológico. Hora após hora, dia após dia, minuto após minuto. Seguindo uma ordem aí. Não usa aquele tempo psicológico da narrativa, em que você vem lá do final da sua obra para o início dela. Não, é um tempo cronológico, sequencial, tá bom? Geralmente, já falei para vocês, faz uma crítica ou um comentário sobre algo que está acontecendo ou debatido no momento, tá bom? Vamos lá. Em primeiro lugar, uma crônica ela deve ser curta. Quando a gente fala de crônica ser curta, não é que... eu acredito que vocês devam ter feito algumas pesquisas aí relacionadas à crônica e encontraram aí algumas crônicas um pouquinho extensas, tá? Mas se você produzir uma crônica e essa crônica ultrapassar alguns limites, ela pode vir a ser um conto ou vir a ser um livro, uma obra literária, um livro, tá? Então cuidado no desenvolver, no desenrolar da sua crônica aí, tá bom? Então, um pensamento rápido, tá? Subjetivo, tem que ser subjetivo, mas rápido, momentâneo, de linguagem simples, tá? De teor crítico ou humorístico, depende do que você vai seguir, que vertente você vai seguir. Então, não tente desenvolver algo que venha fazer com que a sua crônica tome um outro perfil literário, tá bom? Então eu coloquei aqui, essa é a regra de ouro. Ela não é um livro, nem pretende provar como funciona o universo, tá bom? Então, seja curto e simples. É um texto simples, como eu disse, com o objetivo de apresentar uma única ideia, uma percepção da realidade. Percepção, novamente, da realidade por meio do caráter que você vai utilizar aí. Como eu já disse, crítico, tá? Sarcástico, irônico, esportivo e por aí vai. Mas representar a realidade. Então vamos aqui às percepções do cotidiano. Sobretudo uma percepção do cotidiano das pequenas coisas da vida, e que nesse sentido nós brasileiros podemos nos orgulhar de termos produzido um dos maiores cronistas do mundo, né? Não podemos esquecer do Machado de Assis, tá bom? Eu coloquei aqui também que eu estava pensando em colocar outros, tá? Outros autores, tal, mas eu foquei aqui no Machado, tá? Eu queria colocar aqui aqueles que eu já citei no início, Rubem Alves, Luiz Fernando Veríssimo, a própria Clarice Lispector. Eu queria citar todos aqui, mas eu não queria deixar a explicação longa demais, tá bom? Então, como é apenas a citação de autores, eu quero citar aqui que eles foram cronistas, como eu já disse, e que era a sua forma de literatura, de produção literária preferida, tá bom? Então o Brasil conseguiu produzir aí mestres dentro dessa área. Então perceba a diferença entre os estilos utilizados pelo escritor, tá bom? Então, na verdade, pelos escritores. Então vamos lá. Se você escrever aí sobre futebol, né, costumes, religião,
e até sobre política, mas acima de tudo, escreva com riqueza de detalhes. Então, galera, a crônica ela tem uma percepção em relação à riqueza de detalhes, tá bom? Tem que ter essa riqueza de detalhes, não esqueçam disso, pelo amor de Deus, porque a diferenciação dentro do seu texto, tá? Ele não precisa ser rico de uma maneira formal, tá? Ele pode ser simples, mas com essa riqueza de detalhes dentro da tua produção. Se você vai fazer uma crônica sobre o momento em que você saiu para regar as suas flores, as suas plantas, então a riqueza de detalhes, o texto descritivo, ele vai entrar em quê? O cheiro da terra molhada, que me remete a uma situação e tal. Cara, você descrever aí as cores vibrantes, claras, da rosa, tá? Que fazem com que eu tenha a percepção ou a sensação de que isso ou aquilo aconteça. Quando você cria ali os detalhes, a riqueza de detalhes, sua crônica fica muito bela, tá bom? Então, usem isso, podem usar, que é uma ótima característica a ser seguida. Esta é a segunda regra do gênero crônica. Uma ideia simples, a gente já falou, corriqueira, tá? Em um texto curto, tá bom? Não chegue aí a virar um conto ou uma obra. No entanto, compreenda que uma ideia simples, como eu falei, não significa simplória. Então não quer dizer que porque o tema é as flores do jardim, as plantas do jardim, que você não vai ter o que eu sobre falar. É aí onde vai entrar a questão do que? Do descritivo, a riqueza de detalhes. Se você para o seu jardim e olha com milimetricamente os detalhes que ali existem, você vai conseguir desenvolver uma boa crônica. Tá bom? Então vamos lá. Roteiro básico da crônica. Uma introdução aí rápida, tá? Então uma introdução muito rápida. A descrição dos eventos do cotidiano, como uma partida de futebol, por exemplo. Eu vou até exemplificar o uso aí. Eu vou trabalhar então, professor, uma partida de futebol, vou fazer o quê? Uma crônica esportiva. Eu vou dar um exemplo aqui rápido para vocês entenderem como funciona, tá? Tem que ter a sacada, tá? Tem que ter a sacada, que eu vou explicar também. E então vamos aqui tentar resumir de uma forma simples e direta. Vamos pegar aqui a questão da partida de futebol, né? Então você, digamos que sobre um jogo, você vai falar, criar uma crônica sobre um determinado jogo. Você é um especialista de futebol aí na área, tá? Então você vai pegar aí um fato, né? Que fato seria esse? De um determinado jogo, um fato de um jogador específico, o fato de um lance, e pegar esse fato e transformar esse fato em uma narrativa. Então pegou o fato lá do lance, ou do jogador, ou do jogo todo, e transformou em uma narrativa. Beleza. Em cima dessa narrativa você vai trazer uma reflexão sobre o lance do cara. Foi genial. O lance que ele fez foi muito bom, tá? Então você vai trazer essa reflexão sobre o lance que o jogador fez, a genialidade que ele fez, o Messi da vida, tá? E aí, depois dessa reflexão, você vai trazer uma opinião sobre esse assunto, beleza? Então, assiste lá aquele programa lá, Sport TV, para você ver se exatamente é isso que eles fazem. Eles pegam ali um fato determinado, pegam um jogo, um lance, né, um jogador em si, eles criam ali uma narrativa, eles falam sobre esse jogador, sobre esse lance, depois eles trazem uma reflexão sobre aquilo que aconteceu, e depois eles trazem o quê? A opinião deles, né? Então, trouxe essa opinião, que é o último ponto, vamos chamar isso de uma crônica. Você acabou de produzir uma crônica, tá bom? Usando essas características, esses termos que eu coloquei aqui, tá bom? Então, tá vendo? Não é difícil. Anotar o que eu estou falando aí, prestar atenção direitinho, e se tiver dúvidas, pode usar aí a plataforma do Google Classroom, pode usar o seu grupinho de WhatsApp aí para poder me procurar, que eu vou ter o maior prazer em estar esclarecendo para vocês, tá? Então vamos lá, continuando aqui. A introdução rápida, como eu já falei para vocês, a questão da grande sacada, a mensagem a ser passada, tá? Qual é a mensagem a ser passada? Qual o tom de crítica, a criticidade? É o sarcasmo, é a ironia? O que é? O que você vai colocar? Qual é a grande sacada? Qual é a mensagem que você quer passar dentro da sua crônica? Tá bom?
Então, como já coloquei aqui, então vamos resumir de forma simples e direta. Então, características da crônica, vamos lá. Entre as principais características da crônica é possível destacar a linguagem simples, já falamos sobre, objetiva e o texto curto, tá? Então, o texto ele tem que ser curto, sem contos, sem obra. Além de se tratar de uma abordagem que geralmente retrata temas contemporâneos, tá bom? Então, o agora, em seu eixo temático, é um texto que retrata acontecimentos do cotidiano, sempre com caráter crítico, já falamos também, sobre comportamentos sociais, leis, instituições, jogos, piadas, tá bom? Então, aí vai do tipo de crônica que você quer desenvolver. É um gênero textual que passeia entre o jornalístico e o literário. Ele nasceu no texto jornalístico, tá bom? E foi aí adaptado ao literário, beleza? Trazendo temas reais, trabalhados de forma mais subjetiva. Então aí a complexidade, a quantidade de ideias, a quantidade de situações corriqueiras, cotidianas, é que entra esse subjetivismo aí, tá? Porque são múltiplas ideias que a gente pode utilizar. A crônica é um tipo de texto que chama atenção pelo seu tom mais leve, ou seja, usa lá o senso comum, usa a linguagem simples, usa o coloquialismo, tá? Não precisa de tanta formalidade ou de nenhuma formalidade para que você produza a sua crônica. Muitas vezes irônico e humorístico, prendendo a atenção do leitor por conta da história, de forma rápida e sem grandes detalhamentos. Tá vendo aí? Então você não precisa detalhar tanto seus argumentos aí. Beleza? Não é uma redação dissertativa argumentativa para você gerar os detalhamentos ali no final, lá na conclusão. Então, esquece isso. A essência da crônica é tratar de assuntos contemporâneos, utilizar a linguagem simples coloquial, faz uso de poucos ou nenhum personagem, tom irônico e humorístico, a sacada, passar a mensagem, bastante usado nos textos jornalísticos aí, tá? No jornalismo, textos rápidos, né? E objetivos, diretos. Quando eu falo ali texto rápido e objetivo, e ali subjetivo é a quantidade de ideias, tá bom? Dentro da crônica. E objetivo ali é que o texto ele tem que ser direto dentro dessa ideia, sem muitas voltas. Beleza? Vamos lá. Aqui nós temos uma crônica, tá? Do Luiz Fernando Veríssimo, onde chama-se Pneu Furado. Beleza? Então vamos fazer a leitura aqui dela. O carro estava encostado no meio-fio, com um pneu furado. De pé ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonitinha. Tão bonitinha que atrás parou um carro e dele desceu um homem dizendo: "Pode deixar." Ele trocaria o pneu. "Você tem macaco?" perguntou o homem. "Não", respondeu a moça. "Tudo bem, eu tenho", disse o homem. "Você tem step?" "Não", disse a moça. "Vamos usar o meu", disse o homem. E pôs-se a trabalhar, trocando o pneu sobre o olhar da moça. Terminou no momento em que chegava o ônibus que a moça estava esperando. Ele ficou ali, suando, de boca aberta, vendo o ônibus se afastar. Dali a pouco chegou o dono do carro. "Puxa, você trocou o pneu para mim, muito obrigado." Eu não posso ver um pneu furado, tenho que trocar." Coisa estranha. É uma compulsão, sei lá. Então, olha só. Gerou-se aqui uma narrativa de texto objetivo, rápido, passou-se a mensagem. Galera, linguagem coloquial, né? É uma linguagem formal, é lógico que é uma linguagem coloquial. Olha a forma como eles falam, da maneira como eles falam. Se eu pudesse pegar esse coloquialismo aí e transformar ele numa estrutura formal, eu tinha várias opções de parafrasear essas estruturas, mas não tão bonitinha. Eu poderia substituir por outra. Então, tá aí, texto objetivo, simples, direto, né? E aí com um tom o quê? De humor, né? Então, humorístico, tá bom? Então, aí temos uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, Pneu Furado, com um tom humorístico. Belezinha? Como eu citei lá, vocês podem fazer também um esportivo, como eu dei o exemplo lá do jogador, do jogo ou do lance lá no futebol, tá bom? Então vamos aqui, eu coloquei uma segunda crônica para a gente poder fazer uma análise também. Então aqui, vamos lá, primeiramente, tipos de crônica. Então, tipos de crônica nós temos aqui crônica narrativa, a crônica descritiva, temos crônica humorística,
crônica jornalística e uma brevidade sobre cada uma delas aí, tá? Vamos lá. Apesar de se tratar de um texto narrativo descritivo, são as principais características narrativo descritivo, com um pouco ali de argumentação, né, porque cabe o seu argumento, tá bom? A crônica pode ser escrita em formas diferentes, de se tratar dos assuntos de formas distintas. Aí é a subjetividade que eu falei. Entre os principais tipos de crônica é possível destacar aí, vamos lá, a narrativa aqui. Então, a narrativa é fácil da gente identificar. Ela vai ter que ter uma introdução, ela vai ter que ter um desenvolvimento, um clímax, né, e um desfecho ali. E ela vai utilizar ali poucos personagens, ou nenhum, tá? E que seja em primeira ou terceira pessoa do singular, tá? Então, relacionada a diferentes fatos. A descritiva, o nome já fala tudo, tá? Descreve com riqueza de detalhes. Eu falei para vocês lá com relação ao jardim, beleza? Então vamos fazer só uma leitura para poder passar para o próximo slide. A crônica narrativa conta fatos do cotidiano, acontecimentos das últimas semanas e ações em geral. O texto conta uma história, seja em primeira ou terceira pessoa do singular, relacionada a diferentes fatos. A descritiva, como o próprio nome diz, trata-se de um texto descritivo sobre uma determinada situação do cotidiano também, em algum local contendo ou não personagens, mas não escreva de descrevê-los com riqueza de detalles. É explorar o máximo de detalhes do objeto, local, pessoa, animal, que o cronista deseja descrever. Beleza? Então, os dois principais estão aqui. Crônica humorística foi exatamente aquela que a gente acabou de fazer a análise aí, e a definição dela fica assim. Essa crônica possui características voltadas ao humor, lógico, né? Mas que usa o seu favor a ironia. Teve um tom irônico lá no Pneu Furado, no texto Pneu Furado? Lógico que teve, né? Na verdade, um sarcasmo, não foi nem ironia, foi o sarcasmo, para entender o seu público. Na maioria das vezes, a crônica humorística é utilizada para contar um acontecimento político, econômico ou cultural, de uma forma mais descontraída. Crônica jornalística, né? Então, surgiu daí, do texto jornalístico, tá bom? E aí passou essas várias vertentes que estamos estudando agora. Então, texto muito utilizado pela imprensa brasileira para retratar e refletir sobre temas da atualidade, em uma linguagem um pouco mais leve. Característica da crônica também, linguagem leve. Esse tipo de crônica possui um caráter mais narrativo e argumentativo, mas sempre trazendo a leveza textual. Galerinha, espero que vocês estejam entendendo aí, tá? O que eu estou querendo passar para vocês aqui, beleza? Como disse, dúvidas forem surgindo, podem ir consultando aqui o tio Tássio pelas mídias sociais aí que vocês já conhecem, e eu vou estar esclarecendo. Vamos lá. Aqui temos mais uma crônica, o melhor amigo. Então vamos lá. A mãe estava na sala costurando. O menino abriu a porta da rua, meio ressabiado, arriscou um passo para dentro e mediu cautelosamente a distância. Como a mãe não se voltasse para vê-lo, deu uma corridinha na direção de seu quarto. Meu filho? Gritou ela. O que é? Respondeu, com um ar mais natural que lhe foi possível. Que é que está carregando aí? Como podia ter visto alguma coisa sem nem levantar a cabeça? Sentindo-se perdido, tentou ganhar tempo. Eu? Nada. Está sim. Você entrou carregando uma coisa. Pronto, estava descoberto. Não adiantava negar. O jeito era procurar comovê-la. Veio caminhando desconsolado até a sala. Mostrou à mãe o que estava carregando. Mostrou à mãe o que estava carregando. Olha aí, mamãe. É um filhote. Seus olhos súplices aguardavam a decisão. Um filhote? Onde é que você arranjou isso? Achei na rua. Tão bonitinho, não é, mamãe? Sabia que não adiantava. Ela já chamava o filhote disso. Insistiu ainda. Deve estar com fome. Olha a carinha que ele faz. Trate de levar embora esse cachorro agora mesmo. Ah, mamãe, já compondo a cara de choro. Continuando aqui. Tem 10 minutos para botar esse bicho na rua.
já disse que não quero animais aqui em casa. Tanta coisa para cuidar, Deus me livre de ainda inventar uma amolação dessas. O menino tentou enxugar uma lágrima, não havia lágrima. Voltou para o quarto emburrado. A gente também não tem nenhum direito nessa casa, pensava. Um dia ainda faço um estrago louco. Meu único amigo enxotado dessa maneira. Desculpa, gente. Desculpa. Que diabo também? Nessa casa tudo é proibido, gritou lá do quarto e ficou esperando a reação da mãe. 10 minutos, repetiu ela com firmeza. Todo mundo tem cachorro, só eu que não tenho. Você não é todo mundo. Também, de hoje em diante, eu não estudo mais, não vou mais ao colégio, não faço mais nada. Veremos, limitou-se a mãe, de novo distraída com a costura. A senhora é ruim mesmo, não tem coração, sua alma, sua palma. Conhecia bem a mãe, sabia que não havia apelo. Tinha 10 minutos para brincar com seu novo amigo, e depois, ao fim de 10 minutos, a voz da mãe inexorável. Vamos, chega, leva esse cachorro embora. Ah, mamãe, deixa? Choramingou ainda. Meu melhor amigo, não tenho mais ninguém nessa vida. E eu? Que bobagem é essa? Você não tem sua mãe? Mãe e cachorro não é a mesma coisa. Deixa de conversa. Obedece sua mãe. Ela saiu e seus olhos prometiam vingança. A mãe chegou a se preocupar. Meninos nessa idade, uma injustiça praticada a eles, perdem a cabeça, um recalque, complexos, essa coisa toda. Meia hora depois, o menino volta da rua radiante. Pronto, mamãe. Ele exibia uma nota de 21 de 10. E exibiria uma nota de 21 de 10. Havia vendido seu melhor amigo por 30 dinheiros. Eu devia ter pedido 50. Tenho certeza que ela dava, murmurou pensativo. Fernando Sabino, livro A Vitória da Infância, editora Ática. Então, galerinha, mais uma crônica aqui. Lógico, quando foi produzida, dentro do seu tempo, foi contemporânea, tá? Mas no passar do tempo perdeu-se aí essa essência da contemporaneidade, mas as características da leveza dentro da linguagem, da objetividade em relação à fala, elas estão aí. As características cronistas, elas estão presentes aí. Podem fazer uma análise, podem fazer um levantamento de tudo que a gente já falou, que vocês vão começar a encontrar essas características aí. Então você consegue encontrar aqui a característica do sarcasmo, né? A característica aqui com tons irônicos, as características aqui da leveza, da linguagem coloquial, da linguagem simples, beleza? A contemporaneidade, como eu falei, perde-se com relação ao tempo em que ela foi produzida, entre outras, tá bom? Então aqui deixo agora só um término, um desfecho em relação à nossa aula, a nossa videoaula aí sobre crônicas, onde diz assim, sobre também a definição, tá? Então uma definição um pouquinho mais subjetiva em relação àquela primeira que eu já havia exposto aqui em slide. Ela diz assim, a crônica é definida pela linguística, assim como a gramática, como usar um fato cotidiano, algo que acontece no dia a dia. É criar apenas uma reflexão. Mediante a isso, se você fala muito sobre um tema escolhido, né, no caso, o tema que você vai colocar aí na sua crônica, se fala muito, ela vai virar o quê? Um livro ou um conto. Ou seja, a crônica é uma produção de texto não extenso. Justamente o contrário, é uma produção de texto curto. Então, cuidado dentro aí da sua produção, tá? Para não perder essa linha aí do tamanho da produção da sua crônica, tá? Então, crônica é você contar um fato que ensina sobre a reflexão desse fato, beleza? Então, é contar esse fato, criar a narrativa sobre esse fato e, com base nessa narrativa, gerar uma reflexão e, com base nessa reflexão, gerar uma opinião, tá bom? Então, espero que vocês aí tenham entendido.
sobre essa videoaula. Muito obrigado. Ficamos aqui e até a nossa próxima aula. Falou, galerinha. Tchau, tchau.